Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso último módulo do curso de Introdução à Técnica da Transformada Integral, GITT, onde iremos falar aqui sobre então a aplicação dessa técnica em problemas não homogêneos. Os objetivos desse curso são apresentar para vocês problemas que envolvem termo-fonte não linear, problemas que envolvem um termo convectivo não linear, e fazer uma aplicação prática. Contudo, apesar de estarmos abordando apenas esses dois tipos de problemas, eles podem ser expandidos para qualquer problema que seja não linear. Os resultados esperados para esse curso, então, são compreender a aplicação da técnica para os sistemas não homogêneos e aplicar, né, essa técnica a um problema desta categoria, na qual nós vamos verificar na prática. Problemas com termo-fonte não linear. De acordo com Cota 93, esta referência que nós temos no final do curso, eu vou deixar para vocês, existem muitas aplicações da técnica GTT em problemas não lineares, né, tais como análise transiente de aletas com radiação, equação de Burge não linear, e aí a gente pode estender isso para 1D, 2D, 3D, né, múltiplas dimensões, condução do calor com propriedades dependentes da temperatura também, né, com a difusividade dependente da temperatura, né, e etc., condutividade e tal, convecção natural em meios porosos, também é uma possibilidade, né? Também é um problema não linear, e problemas de fluxo de cavidade. Como eu falei anteriormente, esse problema, aqui são apenas alguns itens, ainda existem outros que podem ser abordados com esta mesma técnica, resolvidos através da GITT, obtendo então uma solução numérico analítica desses problemas. Vamos considerar então, para que a gente tenha um bom entendimento de problemas com fontes, né, com termo fonte não linear, vamos considerar o seguinte problema de difusão não linear transiente, né, definido numa região V e uma superfície S. Okay? Então nós temos aqui a nossa equação 1, né, que é a equação que vai definir o nosso problema, onde nós temos o termo fonte, o último termo da nossa equação, apresentando ali uma não linearidade, ou seja, o termo fonte é dependente do nosso potencial que será transformado, que neste caso aqui é a temperatura. Tá? No caso que a gente estivesse trabalhando com uma equação de pressão, né, a nosso potencial a ser transformado seria pressão. Né? Mas aqui nós vamos trabalhar com uma equação onde o potencial é a função da temperatura, né? O potencial a ser transformado é a temperatura, então a nossa termo fonte é a função da temperatura. As nossas condições de contorno e inicial são as seguintes, e nós vemos também aqui na equação 2, a primeira equação da equação 2, que nós temos ali um φ de t de x de t também, ou seja, mais uma não linearidade também aplicada nas condições de contorno. Embora as não linearidades apareçam explícitas apenas em dois termos da equação anterior, da EDP que nós acabamos de apresentar, né, a formulação ela pode ser escrita de uma forma mais geral, né, desde que os operadores lineares sejam tomados como característicos e extraídas das versões não lineares originais. Ou seja, a gente pode, mais adiante vai ficar isso melhor entendido, mas a gente pode definir operadores que caracterizam a equação original, né? Mas a gente pode escrever ela então de forma um pouco mais compacta, desde que a gente respeite as características, né, da versão original. Né? Então, ou seja, e P, né, P ali, o termo fonte continua sendo função do potencial, φ também continua sendo função do potencial a ser transformado. Então, seguindo o formalismo da nossa aplicação da técnica, a gente precisa primeiramente definir, né, definir o nosso problema auxiliar ou problema de autovalores, como vocês preferirem. Então a gente escolhe de forma adequada, né, ou seja, homogênea, a parte homogênea, né, do nosso problema. Então a primeira coisa a gente tem que fazer é uma homogeneização do nosso problema, né, para homogeneizar as condições de contorno, né, escolher então esse problema homogêneo como problema auxiliar para calcular os autovalores, né, os autovalores e autovetores do nosso problema auxiliar.
Após isso, a gente define, então, né, após a escolha, a gente conclui, então, qual é o nosso par transformado inversa, que a gente escolhe aqui na equação 4. Então, nós temos a nossa transformada ali, que é a integral, que vai gerar o nosso potencial transformado, e a nossa inversa, que é o somatório das nossas autofunções normalizadas, vezes o potencial transformado também ali definido, né? Lembrando aqui que as autofunções foram normalizadas da mesma forma que nos casos anteriores, ou seja, dividindo a autofunção calculada do problema auxiliar pela raiz da norma, ok? Seguindo o formalismo da técnica novamente, aplicamos então na EDP da primeira equação, equação 1, o operador integral, né, para fazermos então, começarmos a transformar então e eliminar a variável espacial que seja desejável. Então, aplicamos esse operador na equação 1, resultando então na equação 5. Ok? Então, nós temos então a primeira parte ali, que é a derivada total do potencial transformado, mais o alto valor, né, vezes a potencial transformada, igual a um G barra ali, função da temperatura, né? Então, vejam, eu simplifiquei, né, esse termo do lado direito da igualdade, né, mas observe como que ele fica. Ele é uma função da integral de π das autofunções normalizadas vezes o P função da temperatura, né, que não é transformado agora, não pode ser transformado diretamente, mais a integral de superfície que foi obtida através da aplicação do teorema de Green, né, e recaímos então neste problema. Ok? Então temos aqui uma integral de superfície. Essa integral ela vai ser resolvida, né, aplicando as condições de contorno, né? No caso aqui as condições de contorno, né? Então vamos recair num problema na qual nós precisamos apenas resolver, né, a primeira integral da equação de G, né, que define G, que é a integral ali de superfície função da temperatura. Então pegamos a segunda integral, né, que veio do teorema de Green, né, e temos então a seguinte solução. Então nós temos ali a φ função da temperatura, né, da temperatura também, vezes aquela equação ali, aquela razão entre psi menos k, derivada de psi, sobre alfa mais beta, certo? Então, tendo definido o psi, né, o φ, função de t, nós temos então a solução desta integral. Além disso, a condição inicial, ela também precisa ser transformada, né, aplicando também o operador, e o problema então fica completamente transformado, né, formando um sistema infinito de equações diferenciais ordinárias, né? E para termos a solução final, né, aplicamos então a fórmula inversa nesse sistema. Contudo, a nossa fórmula inversa ela é um somatório que vai até infinito. Então, nós precisamos truncar essa série, solução, em uma ordem finita. No caso aqui, por exemplo, vamos truncar aqui em n, né? Uma ordem n. Né? Então, teremos então um sistema quadrado de n por n, certo? Então, a equação 8 é o nosso produto final, né? Onde nós temos a nossa solução transformada e a nossa condição inicial. Verifiquem agora que a equação, a função, né, a variável do lado direito da equação agora é um g de i barra, que é produto, que é função de um t de j barra, né? Ou seja, o g, né, a autofunção transformada é função do potencial transformado. Como que a gente fez isso? Simplesmente pegamos a solução da fórmula inversa e substituímos nos termos do potencial a ser transformado, que pertenciam a essas funções, né? P de x de t e φ de x de t. Né? Então, como a gente substitui, psi de x está incluso, né, ali já na variável x, e o t de j, né, o t de j barra, surge na nossa equação, então, permitindo então, que a gente tenha a solução completa. Okay? Por que j agora? Porque agora nós substituímos a inversa. Nós temos o i, que representa as equações diferenciais ordinárias, o sistema
né, as linhas da nossa equação, e esse j vai representar então as colunas da nossa matriz n por n. Né? Então nós precisamos ter uma matriz quadrada sempre, tá? Não pode ser utilizado termos diferentes. A matriz precisa ser, porque senão você não respeita a formação do nosso sistema.